A história do cristianismo é marcada por despertamentos espirituais. Talvez você não saiba, mas estar aqui hoje numa Assembleia de Deus faz parte de um desses processos espirituais de Deus. O brasileiro tem síndrome de esquecimento e não enaltece as suas virtudes e as suas conquistas. Tem naturalmente um complexo de inferioridade, então se esquece. Quando eu comecei a estudar na academia teológica, eu era o único pentecostal. O pessoal tirava sarro de mim, porque eu falava em línguas. E alguns até perguntavam por que a gente gritava tanto. E aí eu criei uma teoria própria, eu acho que é porque eles eram mais ricos que a gente. As nossas igrejas geralmente estavam em lugares que eles não queriam estar. Então, só sabe o quanto deve gritar quem sente a dor que nós estamos sentindo. Vai passar pelo que a gente passou, essa estrada que a gente trilhou, os caminhos que a gente percorreu, e você vai saber das nossas dores. Talvez seja por isso que a gente grite. Mas eu disse isso porque a Assembleia de Deus é fruto de um movimento que Deus fez para atingir o mundo. Deus levanta pessoas improváveis em tempos improváveis para fazer coisas extraordinárias. E não são pessoas excelentes, grandes, ou de potencial reconhecido. Geralmente quando Deus quer fazer algo que vai criar uma ruptura, quando Deus quer surpreender, Ele usa pessoas esquecidas, abandonadas, anônimas e desconhecidas. E nós estamos diante de um texto, de um homem chamado Paulo, que agora está preso, já maduro, próximo dos seus 55 anos, escrevendo da sua prisão, palavras que parecem palavras de vida de alguém que está lidando com um campeonato vencido. As palavras desse homem não são palavras de alguém derrotado, porque no Evangelho de Jesus os contornos são diferentes. Na nossa vida prática, no dia a dia, nós estamos acostumados a associar bênçãos a conquistas e ganhos. Mas no reino de Deus, a bênção que realmente importa é saber que nós estávamos perdidos e fomos achados, que nós estávamos abandonados e fomos acolhidos, que nós éramos órfãos e fomos adotados, que nós estávamos perdidos e Ele nos encontrou. É que um dia nós estávamos caminhando fragorosamente para a condenação eterna, e aquele que criou a história, se introduziu na história e decidiu salvar a cada um de nós por um critério que nós chamamos de graça, e só chamamos de graça porque nós somos incapazes de descrever, algo subjetivo do coração de Deus. Ele simplesmente nos amou, inexplicavelmente, inesperadamente, absolutamente, contundentemente, convictamente. Ele veio do céu, encarnou feito homem, foi à cruz do Calvário e nos salvou. Então ser abençoado mesmo não é ter, conquistar e adquirir. Ser abençoado mesmo é saber que na cruz do Calvário a sentença que nos era contrária foi quebrada, a condenação que estava sobre nós foi aniquilada, e agora nós estamos caminhando para um dia morar com Jesus na eternidade. E essa experiência deve ser suficiente. Quem está dizendo isso é um homem que está trancado injustamente, perseguido, mas ele está dando uma notícia: calma, eu sei que olhando para mim eu não pareço um campeão de Deus. Paulo é o homem que vai caminhar para a guilhotina com o pulmão acometido por tuberculose, com problemas físicos sérios. Talvez ele não seria aceito como pastor das nossas igrejas, porque ele não tinha o estereótipo adequado. Ele era um homem combalido, um homem cansado, um homem aflito. Mas quando é chamado a dizer as suas últimas palavras, ele vai mostrar onde está o seu coração e, portanto, onde está o seu tesouro. Ele vai dizer: olha, gente, não foi fácil, mas foi um bom combate. Eu não guardei muita coisa, mas a fé eu ainda tenho. E a esperança do que me está reservado foi suficiente para chegar até aqui. E esse Paulo está explicando como nós somos salvos e como os avivamentos acontecem. Você quer pertencer ao avivamento? Você está esperando o avivamento de Deus? A primeira coisa é que avivamentos não são agendados. Nós devemos perder o costume de imaginar que nós podemos marcar dias para avivamento. O Espírito Santo controla a sua agenda, faz coisas inesperadas em dias inesperados. Lembra de Jesus?
em Caná, ele disse: o que eu tenho a ver com você? Ela disse: acabou o vinho. Ele falou: o que eu tenho a ver com esse problema? Não é a necessidade que controla a minha agenda, não é a sua vontade que controla a minha agenda, não é o desespero que controla a minha agenda, não é ficar muito me pedindo que vai me coagir. Jesus disse: não seja como os publicanos, que ficam repetindo palavras a fim de coagir os seus deuses. Eu não sou como o Deus deles. Quando vocês forem falar comigo, falem assim: Pai nosso, que estás nos céus, que tem o nome santo, o teu é o reino, e que seja feita a tua vontade, aqui como é aí. Lembre-se com quem vocês estão falando. Ninguém controla a agenda de um avivamento. Deus faz como quer, na hora que quer, do jeito que quer, para a glória dele sempre. Sabe, todo avivamento verdadeiro nasce de uma manifestação extraordinária, de uma intervenção divina. Deus intervém nas histórias. Você já deve ter ouvido falar de um homem chamado John Wesley. John Wesley era um garoto inglês. Talvez você não saiba, mas o pentecostalismo está diretamente... Quem é pentecostal? Alguma coisa falhou, pastor. Vamos de novo. É pentecostal, mas às vezes não é rápido a pessoa. Não tem... Quem é pentecostal? Eu não sei porquê, e eu estava esses dias com o reverendo Hernandes Dias Lopes, e eu estava no culto com ele, e ele do meu lado, e ele orando assim, daquele jeito presbiteriano de ser, e eu falando em línguas e rodopiando. Deu tudo muito certo no final, graças a Deus. Mas eu não sei por que nós nos acovardamos de ser quem nós somos. Nós somos uma igreja pentecostal, nós acreditamos na atualidade dos dons, nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo, nós falamos em línguas, nós oramos pelos enfermos, nós somos frutos de avivamento, e nós estamos esperando avivamentos de Deus todos os dias, porque é isso que nós cremos. Nós cremos num Deus que continua pujante, operante, controlando a história. O nosso Deus não está numa cadeira de balanço aposentada, o nosso Deus está vivo no trono da história, governando tudo, com poder absoluto. Nós somos o que somos, somos a igreja do glória a Deus e do aleluia. Nós oramos de madrugada, nós subimos ao monte, nós cremos com fé e com crença profunda do nosso coração, que o Espírito Santo não só mais caminha conosco, ele mora dentro de nós. E geralmente Deus usa dias diferentes, esquisitos, para fazer grandes coisas. Eu já disse aqui desde o começo, mas o fato é que todo grande avivamento é unilateral, é uma iniciativa de Deus. Nós costumamos a imaginar que se nós nos reunimos em lugares marcados, com orações predispostas e com palavras arrojadas, se nós organizarmos o culto assim e colocar as coisas aqui, Deus então virá. Escute, Ele virá quando Ele quiser vir. Ele fará o que quiser fazer. Só há um soberano, todos servos e um Senhor. Não vá pensando que você pode produzir um avivamento, mas vá todos os dias na igreja pensando que aquele que pode produzir o avivamento estará lá. Então, se ele estará lá, todo dia é uma possibilidade de um grande avivamento. John Wesley estava indo pregar nos Estados Unidos, e ele havia tido contato com um povo crente, os moravianos. Esse povo era um povo que havia sido perseguido, fugido para um outro país, e eles estavam morando na casa do conde de Zinzendorf, um homem muito rico que decidiu receber a igreja de Jesus, e ali nasceu a primeira torre de oração. Durante 100 anos os irmãos oravam, ininterruptamente, todos os dias, 24 horas por dia, entrava crente e saía crente, entrava crente e saía crente, e eles oravam. John Wesley foi chamado para fazer uma missão em um país que ainda nem era conhecido, chamado Estados Unidos da América, e ele foi, e ele estava na parte baixa do barco, e as ondas começaram a bater, e ele ficou desesperado, subiu para a parte alta do barco, e quando ele chegou para pedir ajuda, estavam os irmãos morávios orando e cantando ao Senhor. Então ele disse: eu estou indo salvar a América, e quem me salvará? Esses irmãos incautos, ignorantes, que não conhecem, que não estudaram na mesma escola que eu, que não têm as mesmas vivências que eu, estão tranquilos diante da morte, estão serenos diante da tempestade, e eu que vim aqui pregar, ser o ministrador da noite, estou desesperado. Acho que quem precisa ser salvo sou eu. O que eu estou querendo te dizer, irmão, é que às vezes Deus usa pessoas simples, em lugares simples, de maneira simples, para alcançar pessoas de alta patente, que sabem falar melhor, que são mais formadas, que têm pensamentos mais complexos. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus está fazendo a sua obra e ninguém pode parar aquilo que Deus começou. Nós vivemos em uma falsa ideia de que nós podemos ser protagonistas de um avivamento.
só tem um protagonista na igreja. Nós tomamos caminhos complicados e ficamos por muito tempo discutindo coisas secundárias, mas eu acho que esse é o tempo, esse é o período em que o Senhor está chamando a sua igreja, seja assembleana ou presbiteriana, seja de um ou de outro lado, para dizer a mesma coisa, que em Cristo o Senhor está reconciliando o homem perdido consigo mesmo. Quanto mais perto de Jesus nós vamos, mais luz há e mais fácil identificar o que é certo e o que é errado. Sabe, irmãos, eu não sei se você entende ou se você consegue conceber essa ideia de ser adotado por Deus, de ser chamado filho de Deus. Nós estamos em busca de uma religiosidade dopaminérgica, de sensações e sentimentos, é ou não é? Mas existem dias que nós não sentimos nada. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo viu Jesus no caminho de Damasco, e que em Atos ele estava preso para morrer e viu Jesus uma vez mais. Quantas vezes? A primeira, Jesus aparece para dizer, convém que você sofra pelo meu nome. A segunda, Jesus aparece na prisão para dizer, calma, assim como você pregou em Jerusalém, convém que você vá até Roma. Não está dizendo que você vai ter êxito não, só está dizendo que você vai até Roma, e de lá você não sai. Duas vezes, duas experiências. Nós estamos querendo que Deus fale toda hora. Escute, o que Ele já te disse é o suficiente para você ir além daqui, para todo sempre, até a eternidade. Ele disse que você é filho dEle, chamado para a glória dEle, salvo por Ele. Isso deve ser a sua razão de persistir, insistir e continuar. Não desista no meio da adversidade, não pare no meio dos problemas, não fique esperando que um anjo apareça, bata as asas sobre você, ou que algo extraordinário, raios, relâmpagos, você já tem tudo que você precisava. Olhe para a cruz de Cristo, foi lá que Ele abriu os braços e disse, está consumado, e isso é suficiente. Aqui estamos nós, firmados nessa verdade, e constantes, caminhando em direção à eternidade. Bastou uma palavra, está consumado, e eu e você que estávamos condenados, agora somos salvos, filhos de Deus, e vamos morar com Ele para sempre. Nós vemos fascinados por grandes eventos, por grandes conferências, por grandes ajuntamentos, porque nós imaginamos que é de lá que nascem as grandes canções, as grandes pregações. O irmão está cantando uma música aqui, as minhas lamparinas já estão acesas, e eu me lembrei de algum processo da minha vida, porque em algum momento eu fui líder desse rapaz. E ele era um rapaz que em algum momento foi cantar na minha igreja com 25 pessoas, porque eu era amigo do pai dele, e o pai dele me pediu para levar ele. Eu me lembro de pregar em ajuntamentos com 21 mil pessoas, ainda garoto. Eu me lembro de estar em grandes mesas e mesas pequenas. Nessa semana eu estava na minha empresa e o meu filho me ligou e disse, como você permaneceu? Sem saber do futuro. Eu disse, eu não sei, eu só sei que eu tinha um profundo amor por Jesus. Não foi perfeito, sabe? Foi claudicante. Tem dia que eu acertei, tem dia que eu errei. Tem dia que eu passei do ponto, falei demais, tem dia que eu falei de menos. Tem dia que eu tinha que ser mais misericordioso e eu fui menos, tem dia que eu devia ser mais rígido e fui menos, mas sabe uma coisa que eu não fiz? Eu não perdi 1 milímetro do amor que eu tinha por Jesus. Eu sou o mesmo garoto que com 19 anos ergueu as mãos e disse, eu te amo e vou fazer o que for preciso para levar esse amor até o fim. Então quando precisou eu me arrependi, quando precisou eu me humilhei, quando precisou eu fui até aos pés de Cristo, quando precisou eu preguei, quando precisou eu fiquei calado. Eu só queria o que eu sempre quero, amar Jesus até o último dia da nossa vida, e é para isso que nós somos chamados, amém? Nós somos fascinados por grandes ajuntamentos, mas a verdade é que Paulo aqui inicia sua exposição em um cenário devastador. Paulo começa, põe o versículo 1 para a gente, por favor. Paulo começa dizendo o seguinte, vocês estavam mortos. A grande história de Paulo vai começar a falar sobre o Evangelho, e ele não começa pela vida, pelo triunfo, pela conquista, pela alegria, por quanto nós éramos bons, ou por quanto somos... Irmãos, nós estamos em uma disputa infantil de mostrar virtudes. Olha como eu sou virtuoso, olha como eu sou magnânimo, olha como eu sou crente. Ele ora em 10 decibéis e ora em 25 decibéis. A verdade é que todos nós estamos no mesmo status, todos pecamos, e todos estamos destituídos da glória de Deus, se não pela sua graça. Sem a graça de Jesus, traficantes e pastores são as mesmas coisas. Sem a graça de Jesus, devassos e que se julgam santos são a mesma coisa. Nós somos carentes da graça de Jesus Cristo, e é só pela graça que nós estamos aqui. Paulo disse, e vos vivificou, estando vocês mortos. A palavra usada aqui é necros, mortos. Paulo não está dizendo que nós estávamos parcialmente deteriorados. Alguém já esteve bem doente?
Você não? Meu Deus. Fala que é algo que você bebe, irmão. Se você já esteve doente, você estava achando que ia morrer, mas não morreu. Paulo não está dizendo de uma situação precária, sobre uma situação difícil. Paulo está falando sobre incapacidade total. Paulo disse, quando Jesus acessou você, você era incapaz de acessá-lo. Quando Jesus te quis, você ainda nem queria. Quando Ele te amou, você nem pensava em amá-lo. Quando Ele te desejou e quis que você estivesse com Ele na eternidade, nem esse mundo existia e nem tampouco a eternidade como nós conhecemos agora. Ele já te amava muito antes de você estar vivo para Ele. Quando você ainda estava morto, afundado nos seus pecados, caído, combalido, triste, inferiorizado, humilhado, disperso, sem a menor noção de quem Jesus era, Ele já te amava. Sabe, irmãos, nós adquirimos costumes estranhos na igreja. Quando nós queremos falar sobre o irmão rico, nós não dizemos que aquele irmão é rico. Nós dizemos que ele é rico? A gente diz que ele é abençoado. É ou não é? Logo, quem é pobre é amaldiçoado. Essa não é a lógica? Hã? Se quem é rico é abençoado, quem é pobre é o quê? Nós fazemos uma confusão infantil na nossa mente sobre o que é bênção, sobre o que é ser abençoado. Ser rico ou ser pobre depende muito do que você é capaz de fazer. Jesus não veio para resolver um problema que você pode resolver. Ele veio para resolver o único problema que ninguém podia resolver. Nós estávamos mortos e enterrados nos nossos pecados, e ninguém por si só pode vencer o pecado, senão motivado, inspirado, instruído e governado pelo Espírito Santo. Então a missão do Cristo aqui foi vir fazer o que ninguém era capaz de fazer. Ele veio, morreu por nós, nos santificou, nos colocou em paz com Deus, nos chamou para ser os seus filhos, e isso é suficiente. Pense só comigo, é só uma hipótese, tá? Porque agora os cultos são gravados, e você fala, você é um assassino, o pastor denuncia irmão na igreja. Vamos supor que alguém aqui matou alguém. É terrível, é ou não é? Apesar que está acontecendo, tá umas coisas meio esquisitas acontecendo por aí. Alguém matou alguém. Qual o nome do irmão? Você não tem cara de assassino, nós vamos usar você então, tá bom? Paulo matou alguém. Nós descobrimos, o Paulo será julgado sexta-feira. É ruim para ele ou não é? Foi pego em flagrante, estava com a faca na mão e o sangue escorrendo. É ruim ou não é? Está ruim para ele? Está ruim ou não está? Então, me ajuda aí, vai. Está ruim ou não está? Com a faca na mão, o sangue escorrendo, vivinho vermelho. Sexta-feira é o julgamento. Descobrimos um agravante no cenário do Paulo. Quem vai julgar ele é o pai da vítima. Ficou pior ou não ficou? Está ficando ruim ou não está? E agora nós descobrimos que o pai da vítima que vai julgar o Paulo é a última decisão. Contra ele não há como se recorrer. Tá bom para você? Paulo entra na sessão e ali estão os seus acusadores, as testemunhas. Tá tudo certo? Foi ele mesmo, tem vídeo, tem foto, tá no Instagram. Postaram, não é IA, não foi o Cláudio nem o ChatGPT. Foi ele mesmo. E agora não tem mais como evitar, porque todo mundo pegou ele e ele é réu confesso. Então, fecham-se as portas do tribunal. Então, depois de alguns momentos, alguns minutos, sai um arauto, um proclamador da sentença, e vai dizer o seguinte: está decidido, o Supremo Juiz decidiu que o Paulo, que matou o seu filho e deveria ser condenado por isso, a partir de agora, passa a ser filho do juiz. Que loucura é essa? Esse é o Evangelho. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, castigado pelos nossos pecados. Era a nossa culpa que estava sobre ele. Ele era filho do Supremo Juiz. Nós fomos pegos em flagrante e por causa do nosso pecado ele morreu. Entramos no tribunal de Deus e ao invés de sermos condenados, nós fomos adotados pelo Supremo Juiz. A sentença que era de condenação virou adoção, porque a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Paulo estava dizendo, vocês estavam mortos e ele deliberadamente, amorosamente, piedosamente foi até vocês unilateralmente para salvá-los, amá-los, cuidá-los e levá-los para a eternidade. O juiz nos adotou.
A pergunta não é como um homem de Deus produz avivamento. A pergunta é como um homem e uma mulher de Deus se comportam em um avivamento produzido por Deus. Alguns meses atrás, Augsburg, uma cidade nos Estados Unidos, foi contemplada com um desses avivamentos periódicos que acontecem. E ficaram 4 meses em um culto. Um culto ininterrupto. Uau, glória a Deus. Todos pentecostais. E eu me lembro de começar a ver os stories do Instagram e ver 2 senhores ali na porta. E eu achei muito curioso. As pessoas entrando, apertando a mão deles e seguindo em frente para cultuar, buscar a Jesus. Não tinha ninguém importante cantando, não tinha ninguém importante pregando. Elas só não sabiam que aqueles 2 porteiros eram Alexander McGrath e Craig Keener, o maior tradutor do grego vivo. Eles estavam ali de porteiro e alguém foi perguntar para o Keener, como você se sente? Ele disse, eu só quero estar onde Jesus está. Eu só quero estar onde Deus está fazendo algo, não me importa se na porta, traduzindo a Bíblia, eu só sou um servo da igreja, se vocês quiserem eu traduzo a Bíblia para vocês, mas se vocês quiserem, eu carrego o café também, se vocês quiserem eu posso escrever o Novo Testamento de cor e salteado, mas se vocês quiserem eu fico aqui na porta, apertando as mãos, só não me deixe de fora do que Deus está fazendo. Você não me deixe de fora do que Deus está produzindo. É Deus quem está produzindo. O avivamento é da ordem de Deus. E para nós nos resta aceitar, contemplar e viver as grandes maravilhas que o Senhor tem feito. A nós resta a pergunta do Salmo 116. O que darei eu ao Senhor em troca da sua muita bondade? O que darei eu ao Senhor em troca dos seus muitos benefícios? A minha pergunta não é quando será ou como fazer. A minha questão é eu estarei aqui quando o Senhor fizer. Eu estarei aqui para quando Ele fazer, atento, de mãos erguidas, de mãos levantadas, como uma frequência que leva a voz de Cristo para a humanidade, como um bom servo fiel, anunciando que Jesus está voltando e em breve virá buscar a sua igreja. E deixa eu fazer algo aqui, apesar de ter o estereótipo novo, apesar de não estar de gravata, eu sou muito firme e contundente nas minhas posições. Esse negócio que Jesus não vai voltar na mente das pessoas, é conversa fiada. Jesus morreu corporeamente, voltará corporeamente para salvar a sua igreja e nos levará. Um dia aquele que foi o cordeiro esmagado voltará como o leão da tribo de Judá. Passe quantos anos for, passe quantos dias for, um dia todo olho verá, todo ouvido ouvirá, todo joelho se dobrará e ele triunfantemente aparecerá na eternidade, chamará os seus pelo nome, porque ele está onde sempre esteve, vivo hoje e para sempre. Algumas perguntas podem ser feitas. Será que nós estamos procurando avivamento quando deveríamos buscar arrependimento? Todo mundo quer o poder de Deus, amém? Sabe que você não pode medir alguém pelo seu dom. Sabe qual é o maior serviço que a Assembleia de Deus fez para o Brasil, na teologia? Foi ensinar que alguém ter um dom não qualifica ele no caráter. Isso abriu a mente das pessoas, foi a maior lição teológica, o maior esclarecimento, que parece uma coisa básica, porque agora você já sabe, mas antes era um problema. Foi uma contribuição, não é porque você é talentoso, porque você fala bem, porque você canta bem, que você é um crente. Porque árvore não se mede por beleza, a árvore se mede pela qualidade do fruto. Quem aqui é do Nordeste? E já comeu de árvore feia? E já ficou esperando a árvore bonita dar fruto e não tinha nada? Já viu isso? Nós estamos esperando manifestações e dons de Deus, quando o que nós deveríamos esperar é uma igreja que frutifica para a glória de Deus. A qualidade e a saúde de uma igreja não é medida pelos seus muitos talentos, e sim pela sua vontade, pelo seu desejo de servir. Nós estamos... Eu fiquei feliz, pastor, eu acompanhei muito a evolução da igreja, e eu vejo que agora nós chamamos os diáconos, obreiros de voluntários. Parece mais bonito isso. Mas nós devemos tomar um cuidado real com isso. Porque quando eu vim para Jesus, eu posso ser um voluntário, você pode me chamar do que você quiser, até dizer mané, não tem problema para mim. Eu posso ser o que você quiser, mas o meu senso de missão está intacto no meu coração. Agora eu sou voluntário, pastor, a gente faz como quer, do jeito que quer, na hora que quer, faz como quer. Isso aqui não é a casa da mãe Joana.
Isso aqui é o lugar onde os salvos por Jesus se reúnem para cultuar ao único Deus que é digno de adoração. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que talvez a gente fique procurando arrepios e sensações, quando na verdade a gente deveria procurar frutos e arrependimento. Nós devemos estar aos pés de Jesus, olhando para Ele e nos conhecendo, sabendo das nossas impurezas, inverdades e mentiras, e gritando com plenos pulmões o quanto nós precisamos deles. John Bunyan, o homem que escreveu O Peregrino, o segundo livro mais lido depois da Bíblia, estava no cárcere 11 anos por ter pregado. Sabe que John Bunyan é uma dessas histórias que nós nunca esperávamos que acontecesse? Ele não se formou em escola teológica nenhuma, ele não era pastor, ele não era sacerdote, ele era um paneleiro. Sabe essas pessoas que consertam e fazem manutenção em panela? John Bunyan, o homem que escreveu O Peregrino e uma coletânea de oração que inspirou o mundo, era um paneleiro. Alguém foi até John Bunyan e disse: se você negar a sua fé hoje, nós te tiraremos do cárcere, e a filha dele estava cega, e você vai poder acompanhar o crescimento da sua filha e auxiliá-la nesse processo. Ele disse: é que antes de abrir os olhos carnais, o Senhor abriu o olho do meu coração. Eu até gostaria de me curvar e resolver o problema, mas eu me conheço. Se vocês me soltarem agora, às 10 horas da manhã, às 11 horas da manhã, eu estarei na praça fazendo o que eu estava fazendo antes, anunciando que o mundo que estava perdido foi resgatado para a glória de Deus, custe o que custar. Um dia, George Whitefield, pregando, disse que foi consultar um homem no corredor da morte, e ele tinha recebido um bispo anglicano, e o bispo anglicano estava falando para ele a respeito: olha, você quer se arrepender? Sabe aquela marcha fúnebre? Para consolar a pessoa que vai para o corredor da morte. E o assassino disse: para! Pelo amor de Deus, para! Se eu acreditasse no que o senhor está dizendo que acredita, eu sairia daqui pela Inglaterra inteira, de joelho em cima do vidro. Olha como você está falando do Deus que você promete que pode salvar a minha alma. A igreja deve ser convocada. Quem é a igreja de Jesus? Se você está dormindo para responder que é a igreja de Jesus, meu Jesus. Quem é a igreja de Jesus? A igreja é constantemente, diariamente, todos os dias convocada a ser uma música de uma nota só. Nós queremos ter muitos saberes, desenvolver muitos conheceres, mas a nossa música é de uma nota só, é anunciar ao mundo que aquele que estava perdido foi encontrado por Cristo, e pela sua graça e por motivo do Calvário ele pode ser perdoado, e todos aqueles que declararem que Jesus é o Senhor da sua vida, a esses lhes será dado o direito de ser chamados filhos de Deus. Chega de problematizar. Chega de criar história. Nós nos envolvemos tanto com coisas periféricas que nos esquecemos daquilo que é prioritário. Nós temos uma mensagem, nós temos uma proclamação, nós temos um querigma, nós temos uma palavra, nós temos um Senhor, nós temos um Deus, e essa é a nossa missão enquanto estivermos aqui. Vamos anunciar ao mundo que Jesus nasceu, sofreu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo e voltará para buscar aqueles que gastarem os seus dias servindo a Ele. Se Deus retirasse de nós todos os nossos recursos, você ainda se consideraria dependente dEle? Se Ele te esvaziasse de tudo? Eu gosto da vida do apóstolo Paulo, porque a vida do apóstolo Paulo é um recorte do cristianismo. A gente deseja ter vitória, é ou não é? Quem deseja ter vitória? Vamos para a realidade, mas dos 365 anos do dia, dos dias do ano, quantos são de vitória total para você? Não, você não vence todo dia? Se você souber como vencer todo dia, me explica. Todo dia é uma luta, é ou não é? Todo dia parece que eu estou correndo um campeonato. Paulo várias vezes vai comparar, fala: olha, aquele que for até o final da carreira, ele vai comparar com competição, porque todo dia é uma luta. E se você olhar bem para a história do apóstolo Paulo, parece uma história contra ápice, né? No final, o maior de todos os pregadores, o anunciador da graça, morre. Perseguido. Parece que o governo ganhou. Mas olhe para Jesus, parece a mesma coisa. Não parece? Olha só, nasce alguém contradizendo a religiosidade da época. Ele nasce com um novo discurso: meu reino é daqui, meu reino é do céu, cura os enfermos, o pastor disse aqui, vai no sábado, faz coisas incríveis.
o pastor Daniel também disse aqui que ele vai até Zaqueu e diz, desce porque convém. Ele é disruptivo, ele faz coisas extraordinárias, e um belo dia, numa sexta-feira, matam ele. E lendo essa história friamente, parece que não é uma história legal para um coach contar. Você contaria isso numa palestra de coach? Não é boa essa história. Mas acontece que a história não acaba aqui, sabe? A Bíblia diz, em Atos 1, que Jesus aparece. Vem comigo na história, pode ser? Não? Vamos encerrar então. Pedro está diante do sacrifício, do suplício de Cristo. E o que ele faz quando ele se vê diante da morte de Jesus e alguém diz, você andava com ele, o que ele faz? Você não sabe? Ele fala, eu? Não sei nem quem é, não vi mais Galileu, nunca vi. É você, não é você, fica aquele negócio, o galo canta e aquele negócio todo, e Pedro foge. E a gente lê Atos, parece que isso aconteceu 50 anos antes. Parece que Jesus morreu e 50 anos depois veio a igreja. Mas era só 50 dias, não era 50 anos. Quando Atos 1 acontece, Jesus disse, eu vou para o céu, mas fiquem tranquilos, eu vos revestirei de poder. Um pentecostal, graças a Deus. Eu vos revestirei de poder. Agora eu estou confuso, porque eu vou muita igreja presbiteriana, aí às vezes na presbiteriana eles dão aleluia, na assembleia não dão mais, tá meio, o pessoal está me dando um conflito, eu não sei o que está acontecendo. Atos 1, Jesus disse, eu vos revestirei de poder. E aí Atos 3, pula Atos 2, Atos 3 aparece Pedro e João na Porta Formosa, dizendo para o cego, não tenho prata e não tenho ouro, para o aleijado, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. 50 dias antes, Pedro é aquele covarde que estava dizendo, nem sei quem ele é. 50 dias depois, Pedro é chamado no Sinédrio. E sabe qual é interessante? A Bíblia diz que quem conspirou contra Jesus para matá-lo foi Anás e Caifás. E era deles que Pedro tinha medo. Mas em Atos 3, adivinha quem é o sacerdote da época? Anás. Era o mesmo, 50 dias depois. E o que muda de Pedro, do capítulo final de Lucas, acovardado e com medo, para Pedro, diante do mesmo Anás e Caifás, é Atos 2. O que muda é que um dia eles estavam orando, reunidos como igreja, então o Espírito Santo encheu todos eles. Aquele Pedro de Lucas era um Pedro covarde, mas aquele Pedro de Atos 3 era um Pedro corajoso. Aquele Pedro de Lucas dizia, eu nunca ouvi esse nome. O Pedro de Atos 3 estava dizendo, eu estou pronto para morrer por esse nome. Eu não segui com ele, agora eu estou pronto a ir até o fim com ele. Faça o que tiver que ser feito. Nós estamos à procura de performance, de talento e habilidade, quando na verdade o que o Senhor tem para nos oferecer é presença real do Espírito Santo, e isso nos basta para ir até o fim, seja quem for que estiver na outra ponta, nós não nos assustaremos. A igreja de Lucas estava assustada com Anás e Caifás, mas a igreja de Atos 3 estava assustando Anás e Caifás. Agora quem tinha medo da igreja era o governo, porque afinal de contas, em Atos 2, todos, dos pequenos aos grandes, dos pobres ao rico, dos cheios de abastados, com todos os recursos, aqueles que não tinham nada, dos que eram considerados miseráveis, dos que moravam em palácios, todos foram cheios do Espírito Santo da igreja. O que nos torna corpo de Cristo não é o quanto nós damos, o que nós fazemos ou a nossa habilidade. Você não impressiona a Deus. Um dia a Bíblia diz que algumas pessoas chegarão diante do Senhor e dizer, nós expulsamos demônios em teu nome, nós curamos em teu nome. Jesus vai falar, nem te conheço. Jesus não disse que é mentira, diz que é mentira. Sabe como eu vejo esse texto? Como o olho mágico da sua casa. Eu não sei, os mais novos sabem o que é olho mágico? Olha o pastor falando de magia no púlpito. Olho mágico é só aquele negócio que você olha assim, sabe? Pode ser quem for do outro lado, pode ser um artista, pode ser uma pessoa brilhante. Se não for do seu relacionamento, não vai entrar. Tem uma porta que separa, é isso que Jesus está dizendo, parabéns, você era extraordinário, você pregava bem, você falava bem, você tinha uma retórica, você tinha uma oratória brilhante, você encantava, você dominava os púlpitos, você era bom de palco, só tem um problema, eu nunca andei com você e nem você comigo. O seu currículo não me assusta e nem me impressiona. Tem gente achando que vai chegar em Jesus e falar como eu sou bom, ele fala, olha, por essa eu nem esperava, hein, Gabriel, olha, me surpreendeu esse cara.
Nós estamos sob a batuta de Deus, sabe? E Paulo disse, antes disso vocês estavam mortos. Lembre-se que vocês eram, vocês estavam enterrados. E o que o morto pode produzir? Hã? Já viu aquelas cenas pitorescas de, me leva junto. Ai, se eu pudesse dizer que te amava. Ai, se eu pudesse dizer que eu te queria. Ai, se eu pudesse, mas acontece que não pode. Acontece que morto não sente. Morto não ouve. Morto está em estado de putrefação e daqui 3 dias, se você não enterrar logo, você vai ter um certo arrependimento. É isso que Paulo estava dizendo, vocês estavam podres, insensíveis à ação do Espírito. Mas ele rompeu com isso. Não porque vocês mereciam, não por obra de vocês, mas por um critério do coração deles. Ele os amou. Sabe, Jesus vem nos visitar no cemitério da humanidade, na morte espiritual. Há pessoas que vão frequentemente aos cultos, que falam como crente, que se vestem como crente, mas que estão tentando vencer o pecado e vencer o mundo com a sua própria força. Irmão, deixa eu te dizer, você vai ser um eterno frustrado. A força não vem de você. Você é incapaz de fazer. Lembre-se da fonte. Tem gente que tem acesso à nascente e está bebendo de represa. Tem gente que pode acessar ao Senhor, mas está vivendo dos seus próprios recursos. Quando a minha mãe me ajudar. Irmão, e crente é uma novela, é ou não é? Você recebe o crente com 15 anos de idade na igreja, pastor, ele te diz, pastor, quando eu me formar, eu vou ser feliz. Aí ele se forma no que ele quer, eu falei, esse emprego é uma desgraça, me consome todo o meu tempo. Aí ele diz, sabe o que? Na verdade é que eu preciso casar. Quando eu casar, só vou ser feliz quando eu casar com aquela mulher, que tem aquela chapinha, que tem aquela beleza. Quando eu casar com essa, eu vou ser feliz. Aí ele casa, passa 2 anos e fala, só vou ser feliz quando eu largar esse diabo. Porque nós estamos buscando satisfação e plenitude em coisas que vão passar. A nossa plenitude, a nossa satisfação suprema deveria estar em Jesus. Então, a partir de Jesus, nós construiríamos bons relacionamentos, nós teríamos boas interações, nós serviríamos bem os irmãos, nós amaríamos uns aos outros, porque nós começamos em Cristo, nós estamos começando pelo fim e terminando errado. Nós estávamos mortos, pela graça fomos salvos, fomos transformados vivos, e agora a única vida que importa, Paulo mesmo vai dizer isso, agora só tenho uma vida, a vida que eu vivia antes acabou, agora quem vive em mim é Cristo. Há pessoas que frequentam o culto, e acham que por performar, estão indo no caminho certo, e Paulo demonstra, ou mostra que isso não tem nada a ver, nós por si só não podemos fazer nada. Calvino dizia, tudo que há de bom em mim é Cristo, tudo que há de ruim sou eu mesmo. É difícil falar isso em voz alta, né? Mas essa que é a verdade, tudo que é bom em mim foi Jesus que produziu, e tudo que é de ruim, Martinho Lutero dizia, eu achei que o velho homem morreu na água do batismo, até que eu descobri que o desgraçado sabia nadar, respirava bem debaixo da água, olha, tinha uma resistência, o miserável. Sabe, em Vermute lá, quando eu disse nos moravianos, em 1727, Deus visitou uma comunidade dividida, com problemas sociais, com dificuldades, com problemas, com morte, com miséria. E aí eu gostaria de deixar algumas perguntas para a nossa reflexão. Você está tentando melhorar uma natureza que está morta? Sabe, Paulo diz que nós não estávamos ruins, que nós estávamos, vamos comigo, se você interagir, eu vou mais rápido e termina mais rápido, está tudo certo. Nós estávamos, melhorar morto vai dar resultado? A obra de Cristo não é de melhorar o esfarrapado, é de dar uma nova natureza. As coisas velhas são mortas e aniquiladas, e agora é tudo novo. Você está tentando melhorar o estragado, porque se você estiver tentando melhorar o estragado, você nunca viverá o processo de Deus. Você tem que matar aquilo que não serve mais, aquilo que está fedendo dentro da sala, em cima da mesa. Enterre aquele passado, aquela velha vida, e viva para o novo de Deus. Paulo não diz, vocês foram melhorados, não, vocês foram avivados, vocês receberam vida de Deus. Existe alguma área da sua vida que você confia mais em você do que na graça? Eu não, pastor, eu sou um anjo de candura. Sabe, pastor, lá na igreja eu tenho na minha igreja, eu não sou uma referência, não, tá? Referência é o pastor. Mas a minha igreja, toda vez que chega para mim e fala assim, pastor, eu devo dizimar? Eu falo que não.
Por que não? Porque aqui você não entendeu. Se já fosse daqui, você já tinha entendido e já estava fazendo o que tinha que ser feito. Você não se sente em casa, aqui na sua família. Porque quando você é de uma família, você sabe a perda da sua mãe, a perda do seu pai, você quer participar. Ninguém precisa te dizer o que deve ser feito. Você simplesmente faz. Tem gente no corpo de Cristo que quer ser incentivado, motivado. Ah, mas ninguém me motiva, ninguém me incentiva. Irmão, você quer mais satisfação, mais motivação do que saber que você estava condenado, ia para o inferno, estava morto, soterrado pelos seus pecados. Então Jesus bravamente despedaçou o jugo que estava sobre você, te entregou um jugo leve e suave, te chamou de filho e te salvou. Que motivação mais você precisa para fazer o que tem que ser feito? Nós precisamos evitar as desculpas. A única verdade que deve todos os dias se sobrepor às nossas inquietações do nosso coração é: nós estávamos mortos e pela graça estamos vivos em Cristo Jesus. Vale dos ossos secos, quem vai ressuscitar o vale é Deus. Lázaro, quem vai ressuscitar ele é Jesus. Ninguém se ressuscita. Sabe qual é o extraordinário da Bíblia? Quer que eu te conto? Antes de Jesus, as pessoas já tinham ressuscitado. Você sabe disso, né? Hã? Não, você não sabe? Não lembra do filho da viúva? Que o profeta ora e ele ressuscita, lembra disso ou não? Não lembra do homem que cai morto na tumba de Eliseu e ressuscita porque tocou nos ossos do profeta? A ressurreição de Jesus é apoteótica porque alguém ressuscitou. Não é, porque se fosse só isso, já tem várias ressurreições antes. Tem coisa mais apoteótica na Bíblia, quer ver? Quer ver o que é mais apoteótico do que morrer e ressuscitar? É nunca morrer. Elias nunca morreu. Olha que coisa, ele não, aqui nunca morreu. Então, se a competição fosse só de morrer e ressuscitar, Jesus tinha perdido. Porque a morte dele nem é tão apoteótica assim. Sabe o que difere Jesus de todas as ressurreições? Sabe? Não sabe? Então responde, sim ou não? É bem, sim ou não? 2x só. Sabe? Quem ressuscitou o menino foi o profeta. Quem ressuscitou o soldado que caiu foram os ossos. O que Jesus inaugurou na história foi que ele ressuscitou a si mesmo. Não, você não acha isso incrível? Não teve ninguém na porta de Jesus no terceiro dia para dizer que se cumpra as escrituras. Não apareceu um profeta e disse: eis que te digo, Jesus, já deu a hora de ressuscitar. Não foi Isaías, não foi Elias, não, ele morreu porque entregou a si mesmo e ele ressuscitou a si mesmo. E isso torna esse cenário improvável, impossível, santificador, perdoador. Só um Deus pode fazer isso. É Ele que toma a iniciativa e ressuscita os seus. Toda a história de avivamento começa onde termina a competência humana. Onde você não pode mais, fique tranquilo, o Senhor, o Deus que te trouxe até aqui, te leva além daqui. Antes de buscar a nova técnica, novo método, pergunte se você tem ouvido a voz de Deus em submissão e oração. Mas a Bíblia fala, no livro de Efésios, que nós estávamos mortos, mas mais Deus. E esse mais Deus é tudo que importa aqui nesse texto. Mais Deus, apesar de nós estarmos mortos, mais Deus que é riquíssimo em misericórdia. A Bíblia se permite fazer superlativos. A língua hebraica, do modo geral, ela tem muito superlativo. Mas o grego nem tanto. Mas aqui, esse texto permite fazer esse superlativo. Riquíssimo. É para além da compreensão humana. Ele que te amou muito sem você merecer, te salvou. Irmão, você não está sendo salvo. Você foi salvo na cruz do Calvário. Se você está lutando para se salvar, desculpa, você é um derrotado, você já perdeu. Você não pode se salvar. Você está vivendo essa vida para a glória de Deus porque foi salvo. Se eu estou tentando performar para que Deus me salve, eu sou um miserável. Mas se eu estou fazendo o que faço porque fui salvo, e só me resta recorrer em gratidão ao Senhor da minha alma que salvou a minha vida, então essa é a vida que vale a pena ser vivida. Ele já fez o que tinha que ser feito. Agora é a nossa vez de fazer o que deve ser feito para a glória do nome daquele que já fez tudo o que precisava na cruz do Calvário. Pergunte-se para você mesmo, esse texto pode te responder, o que foi que mudou a sua vida? Foi seu próprio esforço? O que já desejou muito ser uma coisa e não foi?
a gente é tão indouto, né? A gente quando é adolescente fala assim, mãe, quando eu crescer, os homens, vou ter um trabalho, vou ganhar dinheiro, vou dar uma casa para a senhora, a gente casa com 20 anos, vai embora e volta para pedir dinheiro emprestado para a mãe que ganha R$ 1.600. A gente faz um monte de promessa, é ou não é? Faz ou não faz? A gente olha para aquela donzela no púlpito e fala, eu te amarei, eu cuidarei de você. E ela que ousa pedir para você varrer a casa. Ela fala, eu te respeitarei. E aí é tudo muito lindo dentro da igreja. Sabe aquela história do menino que falou, mãe, eu queria morar na igreja, porque na igreja o pai não bate na gente, o pai não xinga, não fala palavrão. Eu tenho um menino que me conhece lá desde que nasceu e estava num grupo pequeno da igreja, ele disse, eu gosto do pastor que ele é crente. Aí o pessoal falou, e daí? Não, é porque ele não fala palavrão. E aí começou, mas a minha mãe fala, a crente da igreja. E todo mundo desesperado. Aí o irmão disse, pastor, você me perdoa, irmão. Eu falei para ele, a única coisa que eu fiquei pensando, Jesus, ainda bem que eu sou crente. Porque imagina o carão que era passar isso aí. Nós estamos querendo performar e impressionar os outros. Não há nada em nós que possa impressionar. Tudo que há em nós é defeito, debilidade e problema. O que há de bom em nós é Cristo. Paulo disse, vocês me pedem milagres e outros de vocês me pedem um belo discurso. E sabe o que eu dou a vocês? Cristo, crucificado e ressurreto dos mortos. Esse é o escândalo da graça. O juiz que adota o assassino. Você vive como se precisasse conquistar o amor de Deus? É? Você já tem. Todo adolescente sonha em ter alguém que morreu de amor por ele. É ou não é? Ah, ele morre de amor por mim. Fique tranquilo, alguém já morreu de amor por você. Já faz muito tempo. Às vezes a gente até esquece. Mas alguém já foi à cruz do Calvário e morreu de amor por nós. E eu vou terminar, não idolatre movimentos espirituais. Eu vivi o suficiente para ver vários movimentos para-eclesiásticos, ajuntamentos, pessoas. Eu participei do nascituro de vários movimentos que são conhecidos hoje, eu vi tudo isso crescer. E eu vi eles passarem. Porque é assim que deve ser. Nós fazemos um grande culto, chamamos ele por um nome impressionante, e ele dura 1, 2, 10, 30 anos, e aí acaba, porque quem permanece para sempre não são os ajuntamentos, quem permanece para sempre não são os grandes eventos, quem permanece para sempre é a palavra do Senhor. Deus não tem compromisso com os nossos ajuntamentos. Deus não tem compromisso com o êxito, com o resultado do que nós fazemos. Nós estamos todos os dias preocupados com o alvo errado. Nós devíamos nos preocupar com a mensagem e não com o mensageiro. Ontem, e eu dou graças a Deus, porque eu vim aqui na Assembleia de Deus do Braz, e aqui pode chamar a pastora de pastora, né? Se não pode, é só combinar, irmão, não precisa desligar, tá? Mas não tem mais aquele negócio. As pessoas ficam impressionadas ainda. E eu fico me perguntando, quando é que foi que a gente se perdeu nesse debate? Ai, quem pode pregar a mulher? Ai, quem pode pregar o homem? Quem pode ser pastor, eu não sei quem. Irmão, será que a gente não percebe que nisso a gente foi se desviando do que realmente importa? O que importa é que todos preguem, sejam homens, mulheres, pequenos, grandes, sábios, incautos. O que importa é que nós espalhamos pelo mundo a verdade que não passa. As mulheres vão passar, os homens vão passar, as crianças vão passar, os pequenos vão passar, vão amadurecer, vão apodrecer e vão morrer. O que não passa é a verdade soberana do Evangelho. Nós somos uma canção de uma nota só. Deus, na cruz do Calvário, estava reconciliando o homem perdido consigo mesmo, através do sacrifício de Jesus, que nos coloca em paz com Deus. Grandes eventos acabam, Azusa acabou, tudo que você está vendo aqui, a Assembleia de Deus, nasce com um moço. Sabe dessa história ou não? Um improvável de Deus. Os Estados Unidos estava segregado. Acredite, é vergonha dizer, mas existiam igrejas de brancos e negros. Os brancos não podiam entrar e vice-versa. Em Topeka, no Kansas, um homem chamado Charles Fox Parham começa a escola bíblica dominical, Bethel, e começa a estudar o texto de Atos.
Então, uma inquietação vem ao seu coração, que poder é esse? E eles começam a estudar sobre o poder de Deus. Do lado de fora, um menino negro assistia pela janela. Ele não podia entrar, porque ele não tinha direito de entrar. E ele ouviu dizer que Deus estava vivo, que esse era o livro de Deus, mas que o Deus do livro ainda era maior que o livro, estava vivo e presente, atuante e operante. Então ele humildemente vai até Parham, em um lugar secreto, e diz: eu queria receber isso, mas tem um problema, eu sou negro. Então o Espírito Santo rompe com o sistema, levanta um garoto negro e ele sai para fundar um movimento apostólico da fé. E se você ler os jornais de 1905, os jornais da época, os editais diziam uma nojenta miscigenação de pessoas. Era assim que era anunciada a igreja de Seymour. Mas acontece que, lembra o que eu disse? No começo só tinham 3, era só uma cruz, e às vezes Deus usa um improvável. Deus levanta um garoto negro, que começa a falar do Evangelho, e os Estados Unidos é sacudido pelo poder do Espírito Santo. Do outro lado, 4 anos depois, nasce um movimento que nós conhecemos como movimento quadrangular, que não é de um negro, é de uma mulher. Existiam 2 tipos de pessoas menos importantes na sociedade americana naquela época: os negros e as mulheres. Quando Deus sacode os Estados Unidos, adivinha que ele usa? Um menino negro e uma menina. Lembra o que eu disse no começo? Ninguém controla a agenda de Deus. E nós estamos aqui porque sucessivamente Deus tem levantado pessoas improváveis para fazer coisas improváveis, pessoas comuns que trabalham, têm a sua vida ordinária, mas que são usadas por um Deus extraordinário. Avivamentos têm início e fim. Azusa acabou. Por que tinha que acabar? O movimento da Foursquare acabou, porque tinha que acabar. É assim que funciona. Nós faremos grandes ajuntamentos, eles terão hora para começar e hora para terminar. E os pequenos também. E não é isso que nos move. O que nos move é a verdade, a convicção que nós fomos salvos em Cristo Jesus. Com 1 milhão ou com 10. Eu não lembro, o irmão que me chamou, falou comigo. O Marquinhos me chamou, falou comigo. Esses dias eu estive na igreja do pastorado de São Belo, lá na IMAF. Eles falam comigo. E todo mundo fala comigo. E quando eu falo com o Hernandes Dias Lopes, ele fala comigo. E eu vou ser assim para sempre. Um dia um grande cantor do gospel disse para mim: mano, não vou falar do jeito que ele fala, não, você vai saber quem é. Ele falou: você é um cara fantástico, só que você é muito acessível. Você nunca vai ser famoso. E ele estava certo, porque ele ficou e eu não. Mas esse é quem eu sou. Talvez não alcancei o sucesso que a minha vovó gostaria, mas a verdade é que o sucesso verdadeiro no reino de Deus é um dia encontrar olhos nos olhos com o Senhor e Ele dizer: entra, esse é o seu lugar, eu te conheço. E quem sabe num dia desses, Deus, ao invés de usar a mim, ao pastor ou qualquer outro que está aqui, não usa você para começar um grande movimento. Se Ele te usar, não se envaideça, porque toda a glória, toda a bênção, tudo que é de bom, de aprovável, de relevante, é dEle e deve voltar para Ele. Mas se você também não for ninguém extraordinário, não tiver milhares e milhões de pessoas no Instagram te seguindo, e nem as pessoas forem convergentes ou convenientes com tudo que você quiser, também não se desespere. Você não deve se envolver com as suas emoções, você não é o que você faz, você é mais do que você faz. Você não é a foto que você está vivendo, você é mais do que isso. A Bíblia diz que você é filho de Deus. E não há nenhuma verdade mais poderosa que essa. Nós estávamos mortos e agora estamos vivos. Nós estávamos condenados e agora estamos salvos. Nós éramos órfãos espirituais e agora nós somos filhos do Senhor de toda a existência. Deus, em sua infinita misericórdia,
levanta pessoas em tempos improváveis para fazer coisas extraordinárias. Uma vida de santidade, aprenda isso, não obriga Deus a produzir um avivamento. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Nós vamos ser tão santo, vamos orar tanto que Deus vai ser obrigado a vir aqui. Não, não. Mas um avivamento te conduz a uma vida de santidade. Porque uma vida de santidade pode ser buscada por você, mas um avivamento só pode ser produzido por Ele. O processo da santificação, da salvação começa nele e termina nele. Essa obra é dele e a glória deve ser dada a Ele. Vocês estavam mortos nos seus pecados e nas suas ofensas, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos salvou, nos adotou, nos chamou de filhos, e acredite, um dia virá nos buscar. Posso orar com você? Posso, pastor? Vamos ficar em pé. Sabe, irmãos, as descrições sobre Jesus na Bíblia são lindas, e Isaías faz uma delas, e eu gosto da de Isaías. Eu sou satisfeito e contente na descrição de Isaías, mas eu gosto mais da de João. Disse Isaías, ele não era formoso para o que desejássemos, pelas suas pisaduras de sangue nós somos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi levado como uma ovelha muda pelos seus algozes, em momento nenhum abriu a boca. E essa descrição de Jesus me faz ser resiliente. Se o capitão da salvação foi à cruz sem resistir, o que eu espero que venha sobre mim? Porque eu espero algo melhor do que isso de um mundo que odiou o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo. Eu gosto dessa descrição, ela me faz ser firme, mas a descrição de João é melhor. Ele disse, eu vi, eu abri os olhos em Pátimos, na ilha sombria, no Guantánamo da época, na prisão mais terrível, com fome, sede, frio, jogado para morrer, o apóstolo João disse, eu vi. E eu reconheci. Quem estava falando não era alguém, Isaías falou de alguém que não tinha convivido com ele, era uma profecia, mas João estava falando de alguém que há pouco estava com ele fisicamente. Ele disse, eu vi, e logo que vi, conheci. Mas quando estava conosco, os seus cabelos eram sujos e surrados pela terra, mas quem eu vi em Pátimos, tinha os cabelos brancos e alvos como a neve. O que andava conosco tinha os olhos cansados e profundos, mas o que eu vi em Pátimos tem os olhos de fogo como lamparinas que não se apagam. O que andou conosco tinha os pés sujos dos caminhos de Jerusalém, mas o que eu vi em Pátimos tem os pés de latão polido. O que andou conosco disse, não precisa de mais de uma túnica, mas o que eu vi em Pátimos tem uma roupa de ninho, branca, salpicada de sangue. O que nós vimos, nós deixamos ele na cruz. Eu me lembro, eu estava lá com Maria, e ele dizendo, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, e na cabeça dele tinha uma coroa de espinhos, mas o que eu vi, tinha uma coroa brilhante, e na sua coroa existiam muitas pedras preciosas. O que andou conosco estava sendo julgado, mas o que eu vi em Pátimos virá para julgar. O que andou conosco foi alvo da espada, mas o que virá, o que eu vi em Pátimos, tem uma espada na boca que ferirá as nações.
O que nós vimos na cruz foi motivo de zombaria e escárnio, mas o que eu vi em Patmos é cheio de glória e majestade. O que João está tentando nos ensinar é o seguinte: o que você viu até aqui é bom, e talvez seja o suficiente para você ser salvo, mas não é tudo, existe mais de Deus. Se você é feliz com o que já viu, espere para ver o que há de ser revelado. Se você é feliz com a ovelha muda, espere para estar diante do leão. Se você é feliz com Jesus dos pés sujos, espere para ver o de pés de latão polido. Se você é feliz de ver o Jesus que chorou por causa de Lázaro, que dos seus olhos saíam lágrimas de dor por conta de um amigo, espere para ver os olhos flamejantes daquele que virá nos buscar. Se o que você viu até hoje é bom, acredite, o que está por vir é ainda melhor. Feche os seus olhos, Deus. Dobrar.